Então você quer ajudar as pessoas com seu livro de autoajuda? Beleza, então deixa pelo menos eu te ajudar com o primeiro capítulo. Meu nome é Eric Dragonheart e seja muito bem-vindo ao canal Desvendando a Escrita. Para começar, a estrutura do primeiro capítulo ela é essencial para a gente poder montar um bom livro. E aqui eu vou te mostrar uma abordagem bem útil e bem simples de ser feita. Lembrando que ela não é a única que existe ou a melhor que existe. Não, é só uma abordagem. Aí você escolhe se você vai utilizar ou não. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse tema e lá eu apresentei uma ideia de primeiro capítulo mais voltada para o romance, né, para uma fantasia e tudo mais. Mas quando a gente fala de um livro de autoajuda, de não ficção, a estrutura é relativamente parecida. Em uma trama de ficção, a gente precisa focar em 3 pontos principais. É apresentar o personagem, apresentar o mundo e apresentar a trama da história. No livro de autoajuda, a coisa não vai ser muito diferente. Para esse tipo de livro, eu dividiria o primeiro capítulo em 3 partes. Apresentar o tema, um exemplo, uma breve conclusão e uma chamada para a ação. Vamos ver cada um com mais calma para a gente entender melhor como é que funciona, como é que vai funcionar toda essa estrutura, beleza? Lembrando que essa estrutura ela funcionaria para diversos temas. Então, para ficar lúdico, para a gente ter um exemplo aqui nesse vídeo, eu vou falar como se eu estivesse escrevendo um livro de fobia social, de medo social, beleza? Então eu iniciaria o capítulo contando uma história de alguém que sofreu um intenso ataque de pânico em uma situação social. Pode ser uma experiência minha ou de alguém próximo, mas isso é para tornar a narrativa mais próxima e envolvente. Lucas nunca se sentiu completamente à vontade em lugares lotados. Mas hoje, no banco, algo mudou. O ar pareceu rarefeito, o som das conversas ao redor se transformou em um zumbido ensurdecedor. Seu coração começou a bater rápido demais, como se quisesse escapar do peito. Suas mãos suavam e as pernas pareciam feitas de gelatina. Ele lutava para manter a calma, mas uma sensação de pânico crescente o dominava. É importante destacar o sentimento que aquela pessoa, ou você mesmo, sentiu durante aquele incidente. Isso ajuda os leitores a se identificarem e engajarem com o livro desde o seu começo. Após apresentar o caso, eu resumiria rapidamente o que foi discutido. Destacaria como esse exemplo em específico ilustra um desafio comum e real para muitas pessoas. Poderíamos incluir estatísticas ou fatos sobre a rede social para validar a importância do tema e reforçar a relevância do livro, mas seja breve, 2 a 3 parágrafos no máximo. Como especialista em ansiedade, é importante destacar que o caso de Lucas não é incomum. A fobia social afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, tornando situações sociais cotidianas em desafios avassaladores. Estudos indicam que aproximadamente 7% da população mundial vive com algum tipo de fobia social em algum momento da vida. Isso pode variar de ataques de pânico em locais públicos a dificuldades severas de interação simples com filas de banco. Para muitos, como Lucas, esses episódios são profundamente debilitantes e podem necessitar de intervenção especializada para gestão e tratamento eficaz. Reconhecer e buscar ajuda são passos cruciais para superar esses desafios emocionais. Para concluir o primeiro capítulo com impacto, é essencial uma forte chamada para ação. Aqui eu incentivaria os leitores a explorar mais sobre as estratégias e técnicas que serão abordadas durante o livro. Além de apenas sugerir uma continuação da leitura, poderíamos oferecer um insight ou uma dica prática que os leitores possam aplicar imediatamente para enfrentar situações semelhantes. Se o primeiro capítulo já começa assim, imagine o restante. À medida que acompanhamos Lucas enfrentando seu desafio na fila do banco, é fundamental lembrar que a fobia social não define sua vida. Pequenos passos como técnicas de respiração ou buscar apoio de um profissional podem fazer a diferença significativa. No próximo capítulo, exploraremos caminhos para lidar com seus medos e construir uma vida mais tranquila e gratificante. Continue acompanhando para descobrir como transformar seus desafios em oportunidades e crescimento pessoal. E a gente não pode esquecer que você está escrevendo um livro de autoajuda, que serve para ajudar pessoas. Então, me ajuda se inscrevendo aqui no canal e deixando seu like. O vídeo ainda não acabou, mas com essa pequenina ajuda você me mostra que você é digno de escrever um livro ajudando outras pessoas, porque você de fato ajuda. Em resumo, começamos estruturando o primeiro capítulo focando na conexão emocional com o leitor, em seguida trazendo uma breve conclusão, apresentando dados e estatísticas, e finalizamos com uma chamada para ação para fazer com que o leitor continue lendo a sua história, continue lendo o livro. Lembre-se que o primeiro capítulo não apenas define o tom da história, mas também estabelece uma promessa para o leitor. Como eu sempre digo, a capa do livro vende o livro, mas é o primeiro capítulo que faz você continuar lendo. Espero que essas dicas e estratégias te ajudem a começar o seu livro de autoajuda com confiança e impacto. Lembrando que não é o melhor método, não é o único método, é apenas um método. Você pode usar ou não. E se você tiver algum outro método que você acha que é melhor ou um complemento a esse aqui, coloca aqui nos comentários, eu vou adorar conhecer, eu sempre gosto de conhecer novos métodos. Então se você tem algum método que você acha que é só você que tem, comenta aí, vai ajudar muita gente. Falou!